vamos, às vezes fulano é rico e a gente fala assim, fulano não vai querer saber disso. Ou às vezes a gente fala assim, fulano é ateu, fulano não vai querer receber uma mensagem. Fulano, né, fulano vamos supor, se acha e ele não vai querer escutar o que eu estou falando. E na verdade, queridos, a gente não pode julgar a pessoa pelo somente o que a gente vê, né? A gente tem que ir além disso. Eu sempre gosto, assim, de usar uma estratégia. Eu sei que não é uma estratégia que dá certo para todas as pessoas e que às vezes não quer dizer que vai dar certo nesse momento, mas pode dar certo no futuro. É a estratégia da amizade. Eu nunca gosto de fazer amizade com pessoas e já automaticamente, né, falando de Jesus para elas automaticamente. Eu sempre gosto de usar um termo que eu escuto bastante da doutora Rosana Alves, que é uma das pessoas que eu sempre escuto enquanto eu estou dirigindo ou estou aqui em casa, né, fazendo alguma coisa, e ela fala, a gente, né, tem que falar com contexto, né? A gente não pode já ir chegando assim, já falando automaticamente, porque às vezes tem pessoas que às vezes vai receber aquilo por educação, mas não vai ser transmitido no coração. Então, eu comecei a fazer amizade com esse colega de trabalho chamado Torres. Ele é afro-americano, né? Eu gosto de falar assim porque aqui nos Estados Unidos a gente, né, tem esse termo, né, para as pessoas, né? A gente classifica as pessoas latino, né, negros americanos, que no caso é ele, brancos, né? E ele é um senhor, né, afro-americano, vem de outro estado, e nós começamos a fazer uma amizade, né, no trabalho, a gente sempre conversava, né, ele tem um senso de humor muito bom, engraçado, e eu fui começando a descobrir sobre ele, fui, né, descobrindo que ele era uma pessoa, tem um filho, não é casado, vive aqui há muitos anos, né, em Massachusetts, sozinho, mora sozinho, né, trabalha, né, por muitos anos como enfermeiro. E eu fui começando a saber, a entender mais sobre ele. E um certo dia a gente foi conversando e ele falando, né, que ele bebia. Só que eu pensei assim, né, ele deve beber socialmente, né, entre aspas, né, beber socialmente. E eu falei assim, aí a gente foi conversando, aí ele falando assim, Suelen, eu bebo todos os dias, nem que seja um pouquinho, mas eu bebo. Aí eu falei assim, nossa, sério, mas a bebida alcoólica, né? Eu fui começando assim a conversar com ele, pegar amizade com ele, falando assim, mas eu posso te dizer uma coisa? Falando assim, pode. Eu falei assim, a bebida alcoólica, ela não é legal. Eu falei assim, ela prejudica muito a sua saúde. Ela pode causar muitos problemas na sua saúde. Eu falei assim, a gente já trabalha num ambiente que a gente vê aqui muita gente doente. Eu falei para ele, muitas dessas pessoas aqui têm Alzheimer's. E nós sabemos, né? Eu até briguei que um dos ingredientes do Alzheimer's é a bebida alcoólica. Aí ele sempre brincava comigo, Suelen, você não está entendendo. Eu não consigo ficar sem beber. Esse ambiente é muito tóxico. No caso, ele já estava falando, né, das pessoas que trabalham, que como eu não ia lá muito, tipo assim, mesmo se for, eu não fico muito prestando atenção nas pessoas, eu faço o meu trabalho. Ele falou assim, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que tomar algo assim para me tirar, né, da minha cabeça o que aconteceu, essas pessoas. Aí ele foi e falou assim, você não bebe? Eu fui e falei assim, não. Ele falou assim, nunca? Eu falei assim, não. Nem um pouco, nem um gole? Eu falei assim, não, nada. E ele ficava me olhando assim, sabe, assim, sem falar, assim, desacreditado, né? Essa pessoa não é a única, tipo assim, eu não sei quantas pessoas do mundo vocês conhecem
Mas tem muita gente que eles acham assim, quase é como se fosse uma ofensa, né? Eu acho que é uma coisa de outro mundo ver uma pessoa que não bebe, que não tem vícios. Aí ele falando assim também, você também não fuma. No caso, ele estava falando maconha, tá, gente? Que aqui, para quem é do Brasil, eu gosto de falar isso, aqui a maconha é legalizada, aqui não é nada normal você ter um vício aqui, né? Você fumar maconha aqui não é uma coisa de outro mundo para o americano aqui, entendeu? Muitos, eu trabalho com a enfermeira que fuma maconha, não no trabalho, mas assim que ela sai, eu fiquei um pouco chocada, né? Uma moça muito linda e bonita, mas ela fala que ela precisa acalmar os nervos dela, né? É, eu não entendo, mas aqui é uma coisa normal. Aí eu falando para ele, não, eu não fumo. Ele ficou olhando assim para mim e falou assim, mas como? Aí ele falando assim, você não bebe, você não fuma, você não come carne, né? Tipo assim, o que que você faz? E às vezes essa é a pergunta de muitas pessoas, né? Eles falam assim para mim, eu tenho certeza que muitos para vocês também. Eu falo assim, eu vivo a minha vida sem essas coisas. Aí ele brinca, né? Fala assim, isso é inacreditável, isso é impossível. Se eu não acredito numa coisa dessas, falei assim, pois pode acreditar. Aí, né, a gente sempre brincava, conversava, né? Aí depois, né, é, ele ficava falando de outras coisas para mim, a gente sempre conversava sobre outros assuntos. Aí até que um dia eu conversei com ele, né? Eu falando assim, você tocando nesse assunto de novo, eu falei assim, você já pensou em participar de uma igreja, né? Ele foi falando assim para mim, Suelen, assim, eu frequentava igreja quando eu era pequeno, né, no Alabama, né? Só para dar também um pouco da história, muitos dos negros americanos, eles vêm também de um lar cristão. A maioria deles foram criados é, assim, já conhecendo a palavra de Deus. É quase assim impossível você conhecer assim um afro-americano aqui que não frequenta uma igreja ou que nunca frequentou uma igreja. Eu acho assim que a maioria deles são praticamente assim evangélicos, entendeu? Ou vem de um lar evangélico. Aí ele falando assim, eu ia para a igreja com a minha mãe, né, com os meus irmãos. A gente, né, nós éramos batistas, né, a grande parte deles, né, muitos deles são da igreja batista. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Falei assim, e você não vai mais? Ele falou assim, não. Falei assim, não vou mais, porque eu não acredito no sistema. É... Aí ele falando, né, que as pessoas são hipócritas, que não vivem no que o que praticam, eu falando para ele, mas é assim, eu falei assim, mas essa é a verdade, ninguém vive o que pratica. Assim, mas você vai deixar de ir na igreja por causa disso? Assim, na igreja, um monte de gente que realmente é pecador, pessoas que erram, pessoas que cometem erros. Assim, mas nem por isso a gente pode deixar de ir para a igreja por causa disso. Assim, eu não sei, tá? Aí falando assim, a minha irmã ainda continua indo. Ele falou que a irmã dele parece que é da Testemunho de Jeová, alguma coisa assim, tal. Mas eu não vou mais. Ele falou assim, mas eu acredito em Deus, Suelen. Eu acredito em Deus, eu acredito, né, que aí ele falando assim, eu acredito que, né, se a gente for bom aqui, a gente vai para o céu, senão a gente vai para outro lugar. Ele falando, né, eu acredito. E eu vi, assim, que ele sempre falava de Deus, assim, né, de vez em quando. Então, a gente sempre aproveita essas brechas, né, quando a gente sabe que a pessoa ainda tem aquele certo temor. E eu sempre começando, né, sempre indo conversar com ele. E eu falando assim, olha, Torres, né, tenta parar de beber, eu falei para ele. Falei assim, a bebida alcoólica não faz bem, você ainda tá novo, entendeu? Eu disse, não, Sueli, eu tô velho. Ele brincava, né? Você não conhece a minha idade, você não quer saber da minha idade. Eu falei assim, não, tudo bem, mas você ainda tá novo, tipo assim, eu não tenho. Aí ele falava assim, o que muitos às vezes falam, eu não tenho mais volta. Eu falei assim, tem volta sim, enquanto você estiver vivo, você ainda tem volta. Você tem que tentar. Aí ele, né, sempre usando outros tipos de brincadeira e termos. Aí uma vez eu falei assim para ele: se eu te der um presente, né, se eu te der uma Bíblia, não, eu falei assim para ele um dia: você tem Bíblia em casa?
Ele foi e falou assim, não tem. Eu falei assim, se eu te desse uma Bíblia, você leria? Eu falei assim, sim. Se eu tivesse uma Bíblia, eu penso que eu leria sim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu não falei para ele. Aí eu falei assim, eu vou pegar uma Bíblia para ele de presente. Aí eu falei com o meu esposo, eu já tinha falado, né, com o meu esposo assim, sobre ele, era uma das coisas que ele também sempre me perguntava, era do meu marido, né? Meu marido também é enfermeiro. Aí ele ficava sempre perguntando coisas sobre ele e tal. E eu falava, né, do Jay para ele também. Eu falei assim, Jay, eu tenho que encontrar uma maneira de evangelizar ele, porque, né, aí falando para ele, né, ele acredita em Deus, mas ele bebe, ele, né, fuma essa maldita maconha, né, essas coisas assim. Aí um dia nós fomos, eu falei assim pro Jay, vamos no ABC, né, que é o Cells aqui, né, em Lancaster, na cidade de Lancaster, aqui em Massachusetts. É, aí eu queria comprar uma Bíblia para ele. Aí o Jay falou assim, não, vamos sim. Aí eu cheguei lá e eu lembro, né, que o meu sogro, né, ele falou, né, que uma das melhores Bíblias que dá de presente é a New, é, New International Version, né, para você assim dar como Bíblia de estudos, tal. Aí eu cheguei lá no ABC, já fui lá já olhando a Bíblia, quem sabe que a Bíblia já conhece, sabe onde que as Bíblias estão. Eu fui e falei assim, gente, aqui só tem a King James. Eu fui e falei assim, nossa, não tem uma New International Version aqui, né? Só tem a King James. E a King James, ela realmente, ela tem aquela palavra, assim, bem, assim, bem estilo mais antigo, assim. E eu falei assim, eu não queria dar essa mesmo. Aí só teve uma New International Version que eu vi, que era a Bíblia da Andrews. Uma. E só tinha ela. Só tinha uma Bíblia e só tinha ela também da Andrews, não tinha outra. Eu fui e falei assim, nossa senhor, nem eu tenho uma Bíblia dessa. Aí, né, eu brinquei com o Jay. Eu falei assim, bom, mas, né, eu vou dar. O importante é a gente dar, né? Não, não importa o preço, né? E vamos dar, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Aí eu peguei a Bíblia, eu peguei também como se fosse um folhetinho de um pastor chamado Doug Batchelor, não sei quantos conhecem, é um pastor muito famoso aqui no mundo adventista, né? Ele, ele tem uma igreja lá na Califórnia e ele tem o ministério dele, ele é sensacional, ele é muito, muito bom. E ele fala, ele tem um podcast, e ele dá muito dos folhetos dele, dos livros, ele dá tudo de graça, assim como a nossa igreja. Muitas vezes, quando a gente liga nesses programas, né, da Novo Tempo, eles falam, ligam aqui que a gente manda de graça, e ele dá muito desses livros, desses folhetinhos de graça. E ele tem um falando sobre a bebida alcoólica. E eu peguei aquele folhetinho. E eu comprei a Bíblia, o folhetinho, depois eu fui na loja e comprei uma caixa de chocolate bem bonita, porque eu nunca gosto também de dar somente a Bíblia para dar a impressão assim, ou algo da Bíblia para dar a impressão assim que, né, jogando, né, só a palavra de Deus na pessoa. Eu gosto de dar algo assim também para como se fosse assim um incentivo, né? Eu peguei uma sacola bem bonita e coloquei, né, como presente. E eu orei a Deus, falei assim, Senhor, eu espero que eu tô indo hoje para lá, porque eu não vou no mesmo lugar todo dia, né? Eu vou em vários lugares diferentes. Falei assim, eu espero em Deus que ele esteja lá, né? E eu cheguei lá e ele estava lá, para minha felicidade. Eu falei assim, nossa, que bom. Aí eu cheguei nele e falei assim, eu tenho algo para te dar. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, para mim? Ele nem sabia o que era, né? Aí eu cheguei nele e falei assim, esse aqui é um presente para você. Queridos, eu acho assim que eu nunca recebi uma assim a maneira assim, eu nunca vi uma pessoa receber um presente tão bem na minha vida como ele recebeu. Ele ficou assim tão desacreditado, né? Eu queria muito assim, ele ficou assim em choque. Ele não acreditava que eu dei para ele um presente. Até então ele não tinha visto que era uma Bíblia, né? Que era
chocolate. Eu acho que ele ficou desacreditado que eu dei, né, aquele presente com aquela sacola tão linda para ele. E ele falou assim, para mim, e os americanos, eles são muito assim, como que eu falo? Eles são muito assim transparentes, né? Eles não são pessoas assim que são muito assim de mentir assim as emoções, como eles se sentem. E ele foi bem expressivo. Ele falou assim, para mim, e eu fui e falei assim, sim. Eu falei assim, não. Eu fui e falei assim, sim. Eu falei assim, eu não acredito. Se você está dando isso para mim, eu falei assim, sim, é para você. Eu falei assim, não, eu não posso aceitar isso, Suelen. Eu falei assim, pode? Eu falei assim, é para você que eu estou dando, é um presente meu e do meu esposo para você. Ele foi e falou assim, ele pegou assim e já abriu, né? E falando assim, falei assim, nossa, eu não acredito. Falei assim, Suelen, eu nunca recebi um presente igual a esse. E aquilo foi uma das palavras que mais me tocou. E assim, eu tô até emocionada quando eu penso. Porque eu falei assim, nossa, gente, é uma Bíblia que eu estou dando, né? E é um presente, assim, que realmente talvez alguém nunca deu para ele, assim, dessa maneira, um presente. E eu vi, assim, que ele se sentiu muito especial. Ele falou assim, nossa, Suelen, eu agradeço muito, né, isso aqui que você me deu. E, nossa, ele ficou assim, chocado. Depois, né, no outro dia, eu fui para lá também, e ele foi também, ele trabalhou. E ele falou assim, Suelen, eu estou... De novo, ele agradeceu e se sentiu, assim, muito... Assim, ele não acreditava, sabe, que, que eu tinha dado aquilo para ele. Aí eu fui e falei assim, ah, e você já leu? Você viu? Eu falei assim, eu abri. E falou assim, o chocolate eu já comi tudo. Eu falei assim, aí eu até brinquei, mas não pode comer tudo, dá dor de barriga, assim, a gente brincando, né? Eu falei assim, não, já foi tudo. Ele falando, né? Aí, aí ele falando assim, eu esfoliei um pouco, mas não li. Assim, mas eu li o folhetinho sobre a bebida alcoólica. Aí eu falei assim, o que que você achou? Eu falei assim, olha, né, interessante. Ele ficou falando assim, muito interessante. Aí os dias se passavam, né? Assim, a gente se via no trabalho, a gente conversava um pouquinho, eu sempre falava, e o livro, né? E aí, tal, assim. E falando assim, olha, Suelen, leu a Bíblia, eu ainda, assim, já li alguns pedacinhos, mas ela tá lá. Eu coloco a minha mão nela todos os dias e eu me sinto abençoado quando eu coloco a mão nela. Ela tá ali, num lugar especial ali na minha casa. Assim, mas o livrinho, ele anda comigo no carro, o livro da bebida alcoólica. Aí, com o passar do tempo, né, eu ia vendo ele assim, tal, e falei assim, olha, Suelen, eu estou tentando, eu já diminuí a bebida alcoólica. Eu fui e falei assim, olha só, que interessante. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, sim. Sim, mas você não entende, Suelen, aquilo é minha vida, aquilo é meu café da manhã, é a minha vida. Eu durmo e a pessoa com vício, ela pensa assim, viu, gente? Eu durmo e levanto já pensando nela e, tipo assim, é a minha vida, você não entende. Aquilo se eu parar de... Eu falei assim, aquilo é a minha alimentação, é a minha bebida. Eu falei assim, não. Assim, sem a bebida alcoólica, você vive. Sem a maconha, você vive. Você não vive sem ar, sem comida, sem dormir, sem exercitar. Assim, sem essas coisas você não vive, mas sem isso aí você vive. Esses são hábitos que você aprendeu que você pode desaprender. Aí foi falou assim, ai, mas é muito difícil e tal. Aí tá. Aí se passaram um tempo e eles me tiraram desse local para poder cobrir outros locais, né? E eu fiquei um bom tempo sem ir nesse local que ele trabalha. Fiquei assim, mais ou menos, eu acho que um mês e pouco sem ir lá. E eu voltei já faz algumas semanas, né? E quando eu voltei, ele estava lá. E ele ficou desacreditado quando ele me viu. Eu falei assim, Suelen, você aqui? Ele me abraçou, assim, a gente conversou. Falei assim, eu já estava para pegar o seu telefone com alguém que te conhece, porque eu falei assim, ela foi embora e nem se despediu e nem falou nada. Tipo assim, o americano é muito na deles, tá, gente? Eles não ficam assim perguntando assim muito pelos outros, não. Aí ele achou que eu tinha saído da companhia ou que eu não estava trabalhando mais e simplesmente fui embora, né? E não foi o caso.
Aí, quando ele me viu, ele ficou super feliz. Falei assim, eu queria muito te ver. Falei assim, eu quase estava pegando o seu telefone aqui com alguém para pelo menos te ligar para te dar notícia. Aí eu falei assim, é? Aí eu nem falei assim, que notícia? Eu falei assim, Suelen, eu parei de beber. Eu fiquei assim, gente. Eu falei assim, não. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, Suelen, parei. Eu falei assim, já faz mais ou menos um mês que eu parei de beber. Eu falei assim, eu não acredito. Eu falei assim, pode acreditar. Eu falei assim, e te conto mais, não fumo também. Parei tudo, cortei tudo. Eu falei assim, Suelen, falou assim, é difícil. Mas ele falou assim, mas eu estou me sentindo melhor. Eu falei assim, é um pouco difícil aqui e ali, mas eu estou me sentindo melhor. Eu fui e falei assim, gente, eu não acredito nisso. Falei assim, assim, eu também, eu fiquei assim desacreditado, mas eu falei para mim, não vou beber mais, não vou fumar mais. Aí eu fui e falei assim, a gente ficou conversando assim tal. Depois, nos outros dias, né, eu voltei, ele estava lá de novo, e ele falava para mim, não volto mais, hein, Suelen? Não volto mais. Eu decidi, não volto mais. Aí eu falando com ele, eu falei assim, Torres, melhor decisão da sua vida. Falei assim, olha, você está ajudando a sua saúde, você vai prolongar a sua vida. Falei assim, olha o dinheiro que você está salvando. Falei assim, olha, Suelen, isso aí é verdade. Falei assim, e você é o produto do seu ambiente, tá, gente? Que ele falava assim, eu ia tanto naquela casa de licor, que aqui a gente, aqui chama, né, casa de licor, né, liquor store, aqui nos Estados Unidos. Assim, eu ia tanto naquela casa de licor que o atendente já me conhecia pelo nome, né? Isso realmente é verdade, né? Você vai tanto num lugar, pode ser qualquer lugar que as pessoas vão saber, vão te passar a conhecer, você já se torna, né, uma pessoa do local. Eu falei assim, eu estava gastando muito dinheiro, Suelen. Falei assim, olha, agora você vai ter uma vida diferente. Eu falei, agora você vai ter mais dinheiro, né? Falei assim, Suelen, eu talvez vou até mudar de casa. Falei assim, eu moro numa vizinhança terrível. Eu sei onde ele mora, ele falou para mim mais ou menos, então eu sei mais ou menos a vizinhança que é. Eu falei assim, ali tem tudo quanto é tipo de gente que você imaginar. Eu posso comprar qualquer tipo de droga, né? Ali tem gente que bebe, ali não tem boa gente. Eu falei assim, pois é. Agora, com o dinheiro que você está salvando, você pode ir de férias, a gente falando de férias, né? Você pode mudar de casa. Eu falei assim, pois é, eu estou pensando nisso. E, gente, vocês não acreditam. Até assim, a maneira como ele está assim mais calmo. Eu via que quando ele, né, estava nesse vício, ele era uma pessoa assim mais elétrica, mais assim, sei lá, é, não sei, uma pessoa assim com aquela energia, assim, uma energia assim estranha. E parece que realmente ele está mais calmo. Eu percebi isso nele depois que ele parou com esses vícios. E o que eu quero falar é o seguinte para vocês, né? Que nós, queridos, a gente nunca pode simplesmente desistir da pessoa, simplesmente, às vezes, pe pelo fato que ela tem um vício, ou pelo fato, às vezes, que ela é uma pessoa assim, que ela é de outra religião, o que ela é de, ela tem um status financeiros mais avançado, ou às vezes até pelo fato que ela não acredita em Deus, entendeu? Nós temos que entregar a palavra para ela, independente de quem ela do que ela acredita, dos lugares que ela gosta de frequentar, entendeu? Nós temos que mostrar a palavra para todas as pessoas. Eu só não falo, eu só paro de falar da palavra de Deus para as pessoas que falam assim, Suela, eu tenho uma amiga que ela é judia, gosto muito dela, nós somos bem amigas. Ela é filha de brasileiro, mas ela não é brasileira, ela nasceu no Uruguai. E ela é descendência judaica, né? Ela é judia, judia não praticante, tá, gente? Só leva o nome. Ela não pratica muito do judaísmo, não. Mas ela não acredita, ela não quer saber de Deus. Eu já preguei algumas vezes para ela e ela falou assim, Suelen, eu não quero saber muito. Ela tem uma certa assim, ela tem um certo rancor
com Deus, né? Porque a avó dela, né, participou do Holocausto, e algumas vezes ela já falou isso para mim, né? E ela uma vez falou assim: eu não quero escutar de Deus. Mas é uma pessoa assim que ela nós nos tornamos amigas pelo fato de eu ser adventista, e ela tem uma amiga que também é muito adventista, e também que os judeus eles não acreditam em muitas coisas daquilo que nós acreditamos. Então nós pegamos uma amizade muito grande por causa dessas coisas também. Então ela tem esse respeito por mim e tal. Mas uma vez ela teve um grave acidente, a gente foi na casa dela e eu lembro que eu falei assim, gente, eu não posso sair daqui sem fazer uma oração. E eu lembro que eu fiz essa visita com o Jay e eu falei assim, eu vou perguntar para ela, o máximo que ela vai dizer é sim ou não, né? A gente tem que pelo menos tentar. Falei assim, eu posso fazer uma oração com você? E ela falou assim, pode. E ela aceitou a oração. Mas é uma pessoa que eu tento, de uma maneira sutil, falar de Deus assim para ela, como eu posso, mas eu oro muito por ela. Mas ela é uma pessoa realmente fechada, ela já não é uma pessoa tão aberta como esse meu colega de trabalho foi. Então eu oro por ela, porque ela realmente precisa, né, de Deus na vida dela. Mas eu estou mostrando assim pessoas diferentes, porque realmente tem pessoas que elas não querem escutar, mas nem por isso a gente vai desistir delas e deixar de falar, né, quando a gente tem que falar, e deixar de orar por elas, né? Meu pai, ele sempre usa um termo: enquanto estiver vivo, a pessoa tem chance. Então a gente nunca pode desistir da pessoa. Então eu fico muito feliz que eu tive essa possibilidade de falar, né, de conhecer o Torres, né? Eu sempre pergunto, Senhor, por que que eu estou aqui nesse trabalho, né? E nesse trabalho, vai fazer 6 anos que eu estou nessa companhia, eu já passei por diversas situações, com pacientes, agora com ex-colegas de trabalho, e eu sempre, né, tento ser um canal para as pessoas. Como eu disse, nem todo mundo às vezes vai ser tão aberto. Tem pessoas às vezes que não querem escutar de Deus, mas a sua vida já está sendo um exemplo para aquela pessoa. E quem sabe um dia, muitas dessas pessoas que às vezes não querem saber de Deus agora, elas vão procurar você para outras coisas, que vai te abrir oportunidade para você falar de Deus para elas. Então, eu acho assim que a gente não pode realmente julgar uma pessoa pela aparência. A gente tem que falar de Deus mesmo para elas, independente do que ela está vivendo naquele momento. E se ela nos der a chance de falar, né, de receber uma Bíblia, assim como, né, o Thors recebeu, é aí que a gente realmente tem que aproveitar e falar mesmo para a pessoa. É, eu já chamei ele para ir para a igreja. Ele falou assim que um dia, né, ele quer ir para conhecer, e eu espero, né, que ele leia a Bíblia mais, né, que ele sinta mais tocado. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: às vezes a sua amizade com as pessoas pode mudar a vida delas, né? Às vezes o seu exemplo pode mudar a vida delas, a sua maneira de ser pode mudar a vida delas. Eu acho que uma das coisas também que marcou muito ele foi que eu nunca olhei para ele simplesmente pelo fato dele ser um homem, né? E também um homem da cor negra, né? Porque aqui no país, né, as pessoas às vezes tem muitas pessoas que aqui tem o racismo, mas também tem aquela coisa assim, né, que as pessoas se misturam geralmente com as pessoas que é como você. Por exemplo, brasileiro gosta muito de ficar com brasileiro, americano, né, gosta de ficar com americano, né? Os afro-americanos já têm um outro estilo de vida, apesar que eles são americanos, mas eles também gostam de ficar só entre eles. Então, eu não olhei para ele para isso. Para mim, ele é um ser humano como eu e você. E a gente tem que olhar as pessoas assim, porque no final, queridos, quando Jesus voltar, Jesus Cristo, ele não vai querer saber se você é negro, se você é moreno, se você, né, é milionário ou se você é uma pessoa que vive para pagar as contas. Naquele grande dia, Jesus vai saber assim: você me amou e guardou os meus mandamentos? É isso que Jesus vai querer saber. Então a gente tem que tirar
essa nossa discriminação dos nossos olhos e às vezes começar a taxar as pessoas. Fulano nunca vai querer me ouvir. Fulano não vai querer saber. Fulano não vai querer, porque nós não somos Deus. E quem olha para o coração é só Deus. E às vezes você vai ser a única pessoa que vai poder falar de Deus para aquela pessoa. Então a gente realmente tem que pedir para Deus para nos dar essa sabedoria, e saber usar de também como falar com as pessoas. E mesmo que às vezes a pessoa naquele momento de falar, te bloquear e falar não, não perca sua amizade com elas por causa de um simplesmente não naquela hora. Continue sendo amiga, seja presente, leva às vezes alguma coisa, né, faz um prato bonito, leva na casa de um colega seu, né, desse amigo, ou dá um presente assim do nada, alguma coisa assim, faça aquela pessoa ser bem-vinda, demonstre que você goste, porque as pessoas, eu vejo, sim, queridos, que o que elas mais querem, elas querem ser bem-vindas e amadas. A partir do momento que elas sabem que você as ama, que você as quer, elas vão talvez sentir um pouco mais de vontade de conhecer desse Deus que nós conhecemos, né? Mas quando a gente só coloca essa, como fala, essa lente de discriminação, né? Que eu não vou falar para fulano por isso, por isso, por isso, nós já estamos tirando, talvez, né, uma vida que poderia ser para Deus, porque nós estamos taxando já aquela pessoa, quando na verdade, às vezes Deus, você é a única pessoa que Deus vai usar para poder ajudar na salvação daquela pessoa. Então, era isso que eu queria falar para vocês, que nós possamos pedir para Deus nos usar mais, que nós possamos ser um canal de esperança para essas pessoas que nos acercam no seu trabalho, às vezes na sua família, nas redes sociais. Eu gosto de falar das redes sociais porque eu uso bastante. E muitas pessoas, queridos, às vezes elas vão descobrir de Deus pelas redes sociais. Então, que sejamos que não escondamos quem nós somos e aquilo que nós acreditamos, mas também que nós possamos usar as nossas redes sociais para falar de Jesus, porque a gente às vezes prega muito sobre política ou sobre às vezes o que aconteceu e às vezes, né, o que nós realmente temos que falar é de uma mensagem de saúde, é sobre Jesus Cristo, o amor que ele nos tem dado, que nos tem demonstrado e que às vezes o seu Facebook, o seu Instagram, né, o seu TikTok, não sei o que você tem, é a única forma que às vezes uma pessoa vai saber de Jesus, entendeu? Então, é que nós possamos ser esse canal de esperança, que você possa ser esse canal de esperança para todas as pessoas que estão ao seu redor e que você possa ser usado para trazer muitas pessoas para Jesus. É isso, essa é a minha mensagem para vocês de hoje. Depois de mensagem tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, não é verdade? Oremos. Querido Deus e Pai, graças damos pela vida, graças damos pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo que tem tido para conosco. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por ainda nos fazer instrumento nas tuas poderosas mãos. E esse testemunho fantástico, maravilhoso, possa ser uma motivação para cada um de nós. Não olhar o status, o nível, a cor da pele, mas olharmos como a irmã disse, olharmos como filhos, como criaturas, como futuros herdeiros do reino de Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós temos olhado para as pessoas pela aparência, pela cor da pele, e temos classificado muitas pelo nível social. Em nome de Jesus, dai-nos um coração semelhante ao de Cristo, que agiu como exemplo,
porque eu tenho certeza que essa tua filha, a irmã Ellen, foi um instrumento teu, que ela aprendeu de Jesus e que ela continue agindo dessa forma tremenda, fantástica, sem olhar para nenhum tipo de coisa dessa, mas olhar para a criatura que elas precisam, necessitam do teu amor, que elas necessitam de ti, Senhor, porque a manhã gloriosa será um presente para cada um de nós, mas também será uma maldição para muitos que rejeitaram a Cristo e por isso nos ajuda a ser instrumentos para levarmos muitos a ver esse dia como um grande presente que vai receber das mãos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse grupo, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Nós precisamos do poder do teu Santo Espírito. Precisamos ser revestidos desse poder, Senhor, para que possamos fazer essa obra fantástica, essa obra tremenda de presentear Jesus. Mas ajuda-nos, Senhor, acima de qualquer coisa, a agir da forma correta, como a irmã fez, buscando amizade. É amigos que nós vamos poder conduzir para os céus. Então, que a amizade possa ser o carro-chefe na nossa vida. Possamos usar essa amizade para atrair muitos que estão aí fora. Cada um dentro da sua esfera de vida, como diz Ellen White. Na sua esfera, busque essa amizade, busque essa união. E aí nós vamos poder falar de Jesus. E aí nós seremos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Abençoa mais uma vez de forma especial os pedidos. Eu entrei um pouquinho mais tarde e não vi se teve algum pedido, mas eu tenho certeza que tem muitos pedidos no coração dos irmãos. Temos nossos filhos, hoje nós estamos num dia de preparação, mas tem nossos filhos que estão distantes e que nós queremos, almejamos e desejamos estarem unidos nesse mesmo objetivo e propósito que é de buscarem a Cristo. Mas eu creio que o Senhor tem ouvido todos os nossos clamores que têm sido levados a Ele, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, e que Ele há de trazer os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos de sangue, os nossos sobrinhos, para que possamos juntos buscar Jesus, possamos formar uma grande família e unidos e encontrar Jesus na manhã gloriosa. Abençoa de forma tudo especial a irmã Rose, como líder desse programa, que as bênçãos do céu recaiam sobre ela e que cada dia ela possa ser mais e mais fortalecida na direção desse programa. Abençoa de forma tudo especial o pastor Anderson e sua família. Esse homem de Deus que tem sido um instrumento, não só nesse grupo, mas também nas nossas igrejas em São Paulo. E aonde passou, que ele possa continuar sendo ungido cada dia mais pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu Santo Espírito. Nos concede um dia de preparação na tua presença. E no término desse dia nós possamos estar também na presença do nosso general, onde ele passará em revista a cada um de nós. Que ele mais uma vez perdoe os nossos pecados, aquele que não conseguimos, e muitas vezes negligenciamos. Mas temos a esperança de que essa obra que um dia ele começou em nós cremos, todos que estamos aqui, que ele há de completar o incompleto da nossa vida. Mas para isso precisamos começar. Que Deus nos abençoe, que abençoe sua igreja, não só aqui, a que está reunida aqui conosco essa manhã, mas a sua igreja mundialmente, onde quer que estejam seus filhos, buscando esse poder, que possam ser encontrados e que possam ser revestidos pelo poder do Espírito Santo. Nos concede, Pai, por amor de Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nos concede a chuva serante. Nós precisamos dela para aperfeiçoar-nos e terminarmos a grande obra de pregação do Evangelho.
nos abençoa, nos ajuda, nos concede mais uma vez um dia na tua presença. Nós te pedimos, desde já te agradecemos, no doce nome do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Wellen, Oi. tua oração agora. Tá podendo orar? Ao orar, perdão. Querido e amado Pai, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui diante da tua presença. Amém. A irmã que orou, eu não peguei o nome dela, mas, Senhor, o Senhor a conhece, o Senhor sabe quem ela é, que o Senhor possa visitar ela nesse momento, Amém. escutando os pedidos que ela tem no seu coração. Amém. Senhor, também o pastor Anderson, que orou no começo, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Anderson, em cada detalhe da sua vida, Senhor. Abençoe principalmente amanhã, que ele estará com uma das suas igrejas, que ele possa ser usado por ti, Senhor. Abençoe os Amém. seus projetos, sua igreja, Senhor, sua família, seu casamento, cada área da sua vida, Senhor, a sua saúde também. Abençoe a Rose, Senhor, que está no Brasil, cuide dela, abençoe a sua vida, abençoe também, Senhor, cada detalhe da sua vida, abençoe o Dona dos seus filhos, e, Senhor, venha estar com a Rose e os seus ministérios. Senhor, abençoe, meu Deus, cada pessoa que está aqui nesse grupo de oração. Senhor, muitos eu não conheço, mas o Senhor os conhece. Vá de encontro, Senhor, com cada necessidade que os teus filhos têm. Cada pedido especial, Senhor, depositado, aqueles mencionados e não mencionados. Por favor, Senhor, esteja com cada um deles. Esteja com os meus, Senhor. Derrama uma bênção muito poderosa e especial sobre cada um de nós. Senhor, nos prepare para a tua breve volta, Senhor. Nos ajude a sermos usados por ti. Coloque mais pessoas em nosso caminho e pessoas, Senhor, que querem abrir o teu coração a ti, para que elas venham de encontro contigo, Senhor, naquele grande dia. E, Senhor, Amém. nos vem para a tua breve volta. Senhor, nos tire de nós a cegueira espiritual das nossas vidas, Senhor, qualquer coisa que nos impede de chegarmos mais a ti, Senhor. Que o Senhor transforme os nossos corações, os nossos gostos, tudo, Senhor, que possa, a nossa vida possa ser dedicada para ti. É o que eu te Amém. peço, meu filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.